Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Essa foi a primeira queda da Selic em 3 anos. A queda definida pelo Copom reduziu a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, para 13,25% ao ano. A taxa vinha sendo mantida em 13,75% desde setembro do ano passado. Por que o Copom não mexia na Selic há tanto tempo? O que fez os diretores do Banco Central mudarem de opinião sobre o nível da taxa básica de juros do país? Quais os efeitos dessa decisão sobre a economia brasileira nos próximos meses? O 15 Minutos trata agora desse assunto com o economista André Perfeito. Bem-vindo ao nosso podcast, André. Olá, Celso, olá a todos. Sempre um prazer bater esse papo com vocês aqui no 15 Minutos. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. O Emerson, a maior parte dos economistas previa aí uma redução menor da Selic nessa reunião do Copom? Oi, Celso. Olá, André. Celso, o mercado estava dividido entre 0,25 e 0,5 ponto percentual. O relatório Focus do Banco Central, que ouve especialistas do mercado financeiro, indicou que a maior parte deles esperava 0,25. André, qual era a sua expectativa? Você acha que a decisão veio na medida certa? Eu acredito que sim, né? Eu já projetava 50 pontos base por vários motivos. Então vale a pena aqui a gente estressar um pouco desses motivos, né, que poderiam jogar para 50 pontos base. O primeiro deles, que eu acho que é importante, é que a inflação corrente, ela melhorou em termos quantitativos e qualitativos. Quantitativos, a gente viu algumas deflações do IPCA, IPCA 15. Isso tudo mostra que a inflação está mais sob controle. Muito também por conta da atuação do Banco Central, de deixar a taxa de juros elevada, mas não só. Mas tem uma questão que é mais que quantitativa, Celso, é uma ideia qualitativa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando nós, economistas, a gente olha os dados de inflação, a gente olha muito os núcleos, que são componentes mais sensíveis da inflação como um todo. E eles melhoraram bastante. Você pega, por exemplo, a inflação de serviços, né, que é uma coisa que sempre preocupa por conta de serviço é salário, né? Então tem a ver com o nível de atividade muito fortemente. Ele estava relativamente alto, mas depois retrocedeu. Isso tudo aí conspira para uma avaliação melhor. Mas mais do que isso, né? A gente viu um esforço muito grande no primeiro semestre do governo, né? E esse esforço a gente pode ver o resultado na melhora da percepção de risco do Brasil. Estou falando das agências de classificação de risco, né? Que melhoraram a leitura do Brasil e teve até quem melhorasse a nota propriamente, né? Do país, que sem dúvida nenhuma é uma boa notícia, e principalmente uma perspectiva de expectativas melhores. A gente vê o relatório Focus, a inflação projetada para 2023 e para 2024 estão mais baixas. Isso tudo construiu o espaço aí para um corte de 50 pontos base num placar rachado, que também tem seu significado, ter um placar rachado, né? A gente tem que pensar isso também. Agora, André, no comunicado do Copom há alertas que ainda existem riscos de alta para a inflação. E como em outras vezes, o comunicado fala em pressão nos preços dos serviços, como você já salientou. Você vê riscos de crescimento da inflação nos próximos meses em razão do aumento do consumo, como eventos da Black Friday, Natal? Olha, Celso, o que dá para colocar é o seguinte: antes, a boa notícia é que estava ruim, ou seja, a base de comparação era tão ruim, que tudo parece melhor na margem, né? Então, agora que as coisas estão melhorando, é provável que você veja uma dificuldade de continuar melhorando ainda. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente viu uma deflação aí nos últimos indicadores. Não é razoável supor que vai continuar deflacionando. É provável que a gente veja alguma alta. Isso é uma preocupação que, sim, faz parte. E mais do que isso, né? A gente tem um comportamento de alguns itens importantes do preço, do IPCA, né, particularmente, que, por exemplo, é a gasolina, né? A Petrobras tem uma política que, tudo bem, não vai ser de transferir automaticamente o valor das oscilações internacionais para os preços domésticos, mas sim, precisa fazer isso. E já está uma defasagem importante, em torno de 24%, 25%, em relação ao que deveria ser caso fosse os preços internacionais. Então tem dúvidas aí no cenário que não são irrelevantes. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de tirar a taxa Selic de 13,75, agora caiu 50, foi para 13,25, para um patamar que eu acho, a minha projeção agora, é que ao final do ciclo, que deve ser lá no começo do ano que vem, vai para 10,75. E, francamente, 10,75 não é pouco taxa de juros. Então, tem essa perspectiva também, mas concordo, existem riscos ainda existentes no campo inflacionário e o trabalho do Banco Central é monitorar isso o tempo todo, né? Logo depois do anúncio do Copom, alguns bancos divulgaram reduções de juros em várias de suas linhas de crédito
crédito, em especial no consignado. Você acredita que essa queda na Selic deve chegar logo às taxas que nós pagamos nos bancos e nas lojas? A queda da taxa de juros ela tem, obviamente, um efeito sobre as outras taxas, mas a gente tem que tomar algum cuidado, né? No seguinte sentido, né? Imagina um prato feito, né? Uma refeição num restaurante, né? O arroz e o feijão são itens fundamentais disso, né? Você pode até cortar o preço do arroz e do feijão, mas não necessariamente o dono do restaurante vai baixar o preço do prato porque ele quer ou recompor margem de lucro ou porque os outros itens do custo desse prato, né? Podem estar ainda pressionados. Agora, eu acho que existe a possibilidade de melhorar, cair para o bolso do consumidor mais forte, porque além da taxa de juros estar caindo, isso daí está gerando um processo de, vamos dizer assim, de ânimo geral da economia, né? O que faz que os empresários acham, olha, realmente está melhorando e por aí vai. Se a percepção é que está melhorando, o empresário tende a ser mais, vamos dizer assim, ousado, né? No sentido de querer baixar preço, né? Porque ele acha que tem demanda, né? Ou que não tem risco da pessoa dar calote, colocando em termos de juros, né? Ou não pagar. Então pode ser um efeito relativamente rápido isso. O andamento de projetos importantes para a economia, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária, foram importantes, né, para permitir essa queda nos juros, né, André? Sem dúvida alguma. A gente teve aí um processo muito bem costurado, a muitas mãos, né, de que a gente tem esse jogo, né, do processo das mudanças fiscais, das mudanças, das reformas, né, e também o diálogo disso com a política monetária, né. E, de novo, a prova dos 9 que está indo na direção correta tem a ver com as agências de classificação de risco, que elas estão olhando e estão falando, olha, está indo num caminho adequado, né? Então foi muito bem. A dúvida que fica agora, talvez é para o segundo semestre, se vai continuar avançando a agenda de reformas. E eu tenho uma opinião aqui que é positiva, no sentido de que deve continuar avançando. Por quê? Porque o presidente Lula está no meio de uma negociação agora com o Congresso, particularmente na discussão da reforma ministerial. E como o presidente está num bom momento, no sentido de que a economia está indo relativamente bem, as questões estão sendo endereçadas, é provável que ele saia mais poderoso desse processo do que antes. Lembrando que todo esse jogo da reforma ministerial tem a ver com a eleição de 2024. Se ele tem mais cacife político, por assim dizer, ele tem talvez um espaço para continuar avançando nas reformas que o Haddad quer. Dá para entender que o Lula fala grosso com o agronegócio, fala grosso com o Banco Central, mas isso é a fala. A ação dele tem sido até bastante em linha, né, com os interesses desses outros setores aí, né? Então, sim, eu acho que tem espaço para continuar convergindo política monetária e política fiscal no sentido mais benigno, por assim dizer. Complementando essa pergunta do Celso, a aprovação definitiva da reforma tributária e a apresentação de uma reforma administrativa nos próximos meses podem ser fatores que ajudem no processo de redução das taxas de juros? Exatamente, isso daí tem que ser pensado como um conjunto. Não dá para você fazer um sem fazer o outro, tem que ser simultâneos. E eu acho que muita coisa vai passar. Não quer dizer que não tenha desafios importantes para o presidente e para o país. Um dos desafios principais que eu acho que vai ter é justamente essa ideia, com os juros caindo, né? Alguns processos tendem a se tornar menos favoráveis no campo da inflação, mas favoráveis do lado da economia. Exemplo disso, por exemplo, é a questão do desemprego. A gente vê a taxa de desemprego caindo até de forma relevante esses últimos meses. Esses últimos trimestres. Mas isso não foi acompanhado simultaneamente de um aumento do salário, em termos reais, na margem, né? Nas variações mensais não está subindo o salário. Isso não vai ser verdade. Vamos tentar pensar em dezembro desse ano. Se a taxa de desemprego continuar caindo, uma hora que o salário começa a subir. É uma boa notícia? É óbvio que é uma boa notícia. Mas simultaneamente gera pressões outras, entre elas até algum receio de inflação dos serviços, que é a preocupação do Banco Central. Por isso que eu acho que o tiro vai ser curto, né? Eu acho que eles vão cortar rapidamente até 10,75. Ou seja, queda na inflação e juros em queda podem aumentar aí os investimentos na economia e gerar empregos. Agora, quando é que nós vamos perceber esse tipo de efeito na economia brasileira? É de imediato? Não é tão imediato assim, mas o que dá para observar já é que alguns setores estão um pouco mais fortes, não são todos. Exemplo disso é muito claro, por exemplo, o varejo, né? O último dado do IBGE teve uma queda relevante. A própria indústria subiu 0,1%, não é nada, né? Então tem setores que ainda estão querendo engajar
engatar esse processo. Mas o investimento, a gente fala em economia que são os espíritos animais dos investidores, ou seja, por que a gente fala espírito animal e não racional, né? É porque é um conjunto de informações que vai formando uma convicção. Se essas convicções se firmarem mais durante um tempo, o empresário inicia o investimento. Na hora que ele inicia o investimento, ele está numa situação que ele colocou as cartas na mesa, né? E isso daí começa a retroalimentar. Não é para já, mas de forma geral a gente consegue ver que, dado o nível de desemprego em baixo, implica dizer que a renda geral da sociedade tá firme. Isso daí é que o empresário precisa para decidir se ele vai aumentar, colocar um forno a mais na padaria, se ele vai aumentar ali uma linha de produção de uma fábrica. É disso que se trata, mas tem ainda muito o que acontecer. Isso daí é só o começo desse processo. Agora, André, entrando agora na discussão dos bastidores que levaram a essa decisão do Banco Central. O presidente Lula, no dia da reunião do Copom, se manifestou mais uma vez contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Vamos ouvir. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é. Esse tipo de pressão política, André, influenciou na decisão do Copom? Eu acredito que não. A gente vê aí a decisão, né? Você teve um placar rachado. O Roberto Campos Neto e o Gabriel Galípolo, né, que é o diretor novo, né, que, enfim, muito provavelmente pode ser até o próximo presidente do Banco Central, votaram juntos. O que a gente tem que perceber aqui é o seguinte: o Lula, ele faz esse jogo de cena toda hora. É clássico isso. O que é clássico, né? Ele fala uma coisa e faz outra. No sentido, não estou querendo também passar a ideia de que ele não está sendo claro, mas ele tem um nível do discurso, ele tem que bater no Campos Neto, porque isso daí cria uma espécie de seguro para o Lula, no seguinte sentido: olha, eu estou tentando, quem não deixa é o Campos Neto, entende? Esse é um jogo político que ele está fazendo. E o Campos Neto, por outro lado, também se alimenta disso, porque ele está falando, olha a pressão que está, eu deveria ter que cortar muito mais para satisfazer eles. Eu que trabalho no mercado financeiro há anos, né, e faço projeção de juros há muito tempo também, isso daí faz parte do jogo, né? Só que, óbvio, alguns ouvidos mais sensíveis, especialmente no mercado, vão achar muito ruim isso. Eu não me preocuparia tanto com isso. Estou mais preocupado em ver a dinâmica do preço do petróleo no mercado internacional e também em política de preço de Petrobras. Ali sim pode ser um problema mais sério para a inflação. A reunião do Copom que decidiu pela queda na Selic foi a primeira com a participação de 2 diretores do Banco Central indicados pelo governo Lula. Você acredita que esses diretores tiveram um papel importante na definição do tamanho do corte na taxa de juros, que ficou em 0,5%? Exatamente, o voto deles foi fundamental. Mas sabe o que é interessante também? O Campos Neto foi o voto de Minerva, né? Não se sabe exatamente a ordem da votação dentro do Copom, né? Eu acho que também pouco importa, mas o que importa é que o Campos Neto decidiu a respeito de um corte de 50. O que é isso importante é o seguinte: o Banco Central fez quase um hedge. Hedge, a gente fala no mercado financeiro, que é uma espécie de seguro. Ou seja, olha, a gente quase só deu 25, entendeu? Se ficar estranho esse negócio, tira não corta 50, corta 25. Então esse que é o jogo que eles estão fazendo com as expectativas. A economia internacional também é um componente importante nesse processo de redução de juros. Com a economia chinesa crescendo num ritmo menor e a continuação da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a situação internacional ameaça a nossa economia? Eu acho que esses choques já foram absorvidos. A guerra da Ucrânia já não é uma notícia nova, infelizmente, né? Já devia ter acabado isso, mas continua. Tem alguma questão ali de uma preocupação sobre a questão dos trigo, da exportação de grãos, né, da Ucrânia, mas isso daí está sob controle, eu acho. A China também não está indo tão bem que nem esperado, isso daí gera alguma preocupação. Mas a minha maior preocupação agora, a gente viu até recentemente um downgrade da nota dos Estados Unidos. Diminuiu a nota dos Estados Unidos do AAA para AA+, ou seja, está lá em cima, mas teve uma queda, né? Um dos receios deles é uma provável recessão nos Estados Unidos. Se isso acontece, a gente pode ter uma diminuição das nossas exportações, de parte das exportações, porque o Brasil tem uma vantagem muito grande, Celso, que é o seguinte: a gente exporta muito bem agro, né? O mundo do agronegócio é muito forte, mas mais do que ser forte, a questão do agro é importante porque a pessoa pode até parar de querer comprar um carro novo, né? Mas vai ter que continuar comendo, né? Então é mais estável as nossas exportações, mas pode ter um efeito. Se a gente exporta menos e o Brasil cresce mais, quer dizer que a gente está diminuindo o saldo comercial, e aí isso pode bater um pouco no dólar. Eu não acho que o dólar vai ficar lá em R$4 baixo, né? Tem mais cara de R$5 esse dólar.
no final. Isso pode ser uma fonte de estresse, né? Mas, de novo, eu não vejo nada explosivo no meio do caminho, pelo menos não por hora. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer ao economista André Perfeito pela participação e informações ao nosso podcast. Obrigado, André. Eu que agradeço, Celso. Sempre um prazer falar contigo. Também agradeço a presença de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Emerson. Obrigado, Celso, e obrigado também ao André pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!